Opa, já estão aí? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, oitavo ano? Como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo certo? Então, eu sou o professor Fábio, tá? Sou professor de História de vocês, no lugar do professor Egídio. Acredito que vocês já tenham me visto por aí outros anos, lá na escola Adolfo Silveira. Então, para quem me conhece, tranquilo. Quem não me conhece, está me conhecendo agora, tá bom? Então eu vou dar aula para vocês até a volta do professor Egídio, que vai acontecer ali por, eu acho que final de junho, tá? Então até lá eu vou ser o professor de vocês. E a gente vai tendo as aulas assim, à distância, por vídeo, por o Google Classroom, né? Atividades, conteúdo, leituras, né? Vídeos e filmes, né? Para que a gente fique em contato com o conteúdo o mais tempo possível, tá? Para que o nosso ano não se anule em função dessa doença que está aí. Tá? Tá dando reflexo no óculos, vou abaixar um pouquinho assim. Aí a gente pode olhar olho no olho, tá bom? Tem um pouquinho o reflexo do sol ali na janela, mas daqui a pouquinho já passa. Ok? Vamos lá então. Essa semana, conforme o professor tinha falado, não tem atividades, mas a nossa atividade é dar uma repassada naquilo que já foi feito na primeira semana que eu estive com vocês, na segunda semana, que foi semana passada, e essa terceira semana. Então nessa terceira semana a gente vai rever o que foi o que a gente passou nas outras duas primeiras semanas, tá? As atividades, o professor sempre deixou a orientação de vocês lerem o capítulo, né, para estarem em contato com o conteúdo, que é o iluminismo, né, e as diversas formas de poder. Vou cortar com o livro aqui, tá? O iluminismo e a independência dos Estados Unidos, tá? Então, vocês devem ter lido, acredito, né, lido o conteúdo. E o professor passou umas atividades, né? Atividade da primeira semana, com 4 questões, e atividade da segunda semana, deixa eu só ver aqui que eu tenho o notebook aberto, com um texto, interpretação do texto sobre o iluminismo, tá? Então vamos lá, vamos dar uma corrigida, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e semana que vem a gente volta às atividades, tá? Provavelmente a gente termina sobre o iluminismo e a gente entra na questão da Revolução Francesa, que também é um complemento, é um segmento, né? Só que a Revolução Francesa acontece na Europa, o iluminismo, a independência dos Estados Unidos, é aqui na América, ok? Assim, só uma pincelada para que a gente também não fique assim muito chato o nosso vídeo, muito massivo, né? Muito maçante. Então a gente vai conversar um pouquinho, corrigir as atividades e seguir adiante. Quando a gente tiver aula normal, lá na sala, na escola, então a metodologia vai ser diferente, tá bom? Vamos lá então. Eu sempre peço que vocês façam as questões e enviem lá no Classroom. Tá? Não enviem aqui no WhatsApp do professor, porque às vezes pode se perder, vocês enviem no particular. Tem muitos alunos, tem mais de 200 alunos me enviando, então pode passar que algum me envia, o professor não enxerga, não vê, tá? Porque não é fácil controlar 200 pessoas. Vocês também recebem várias atividades por dia, todo dia, então fazem lá no Classroom, devolvem lá no Classroom, que fica tudo mais tranquilo, mais completo, não enche o celular do professor, não enche de arquivos, né? O celular de vocês também, e a coisa fica mais prática para nós corrigirmos e fazermos as atividades, tá? Quando é lá, tá? Utilize o Classroom, que é feito especialmente para vocês e para nós professores, tá bom? Vamos lá então. Atividade da primeira semana, vocês tinham lá na página 55 do livro, né? Vocês tinham atividade 1, 2, 3 e 4, né? Então vocês peguem o livro. Por isso que o professor faz o vídeo gravado, que daí vocês podem pausar agora,
Se vocês ainda não têm o livro, pausem, peguem o livro na página 55 e voltem aqui. Daí vocês dão um play e continuem para saber do que o professor está falando. Tá? Eu não vou ler as perguntas, tá? Eu vou ler a questão, o número e a resposta. Tá? Não precisa ser necessariamente com as mesmas palavras do professor. As respostas de vocês podem ser com outras palavras. Tá? Não precisa ser igual a do professor, tá? Mas que tenha uma coerência, que fique mais ou menos explícito aquilo que a pergunta pede pela resposta, ok? Então a questão 1, pessoal, seria sobre alguns princípios do iluminismo, né? Explicar as condições entre as ideias iluministas e como é que era a sociedade. O que os iluministas queriam, quais eram as ideias do iluminismo, né? Então, por exemplo, assim, a sociedade antiga na época era uma sociedade assim muito conservadora, muito determinante, ou seja, as pessoas eram determinadas pelas suas origens. Se você nascia numa família pobre, você tinha que ser a vida inteira pobre, né? Você não tinha condições de subir de vida, de melhorar a vida de vocês, né? Se vocês nasciam num lugar pobre, numa família pobre. Isso era a sociedade antiga. Eles te julgavam pela sua forma de se vestir, o lugar onde você morava, né? Se você era pobre, então você era fadado a ser pobre a vida inteira. E os iluministas vieram combater isso, dizendo, não, uma pessoa pobre, ela pode ter a mesma capacidade psicológica, cognitiva, intelectual de uma pessoa rica. Se ela tiver trabalho, se ela tiver como trabalhar, ela pode ser rica, se autossustentar, ela pode ter trabalho, ela pode ter todas as questões que os ricos também podem ter, né? Então os iluministas eram contrários aos privilégios, onde que a igreja dizia que você era pecador desde que nasceu, você nasceu pobre porque você era pecador, e essas questões todas assim, né? O iluminismo veio trazer isso à tona, dizendo que não, que as pessoas podiam ser livres, pensar o que elas quisessem, ser livres para determinar o futuro delas, e não ser determinado por uma instituição, pela igreja, seja lá por quem for, pelo alto clero, pelos reis, pela elite, né, pelos burgueses. Então o iluminismo justamente tem esse nome porque veio iluminar, veio trazer a liberdade de expressão, veio trazer onde que você diz que você é capaz de ser aquilo que você quiser, e não ser porque você é pobre, você tem que ser pobre a vida inteira. Não, você vai trabalhar, você vai poder ficar de boa, né? Segunda questão sobre o liberalismo econômico, né? Que era a interferência mínima do Estado no comércio. Não tinha que ter muitas regras, muitas leis, né? Então, os teóricos liberais, né, defendiam a intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, o Estado não interfere na doutrina do livre comércio. Você pode ser livre, pode ser perigoso como pode ser não perigoso, né? Você pode, por exemplo, assim, se o Estado não interferir um preço taxado de um produto, né? Você pode, o comércio, as empresas podem fazer um produto muito caro e você não ter condições, né? Então o iluminismo veio também para frear isso. Não, o Estado pode interferir desde que controle a situação para que todos tenham acesso a um carro, na época não tinha carro, mas vamos supor que seja hoje, né? As pessoas pudessem ter acesso à economia, a comprar roupa, a trabalhar numa fábrica, a ter um calçado, a ter uma casa, sem interferência, com a interferência do Estado, mas para regular os preços, para os preços não sejam muito altos e só os ricos poderem comprar, né? Questão 3. A questão da liberdade, que o professor já respondeu um pouquinho na primeira questão. Era comum entre os filósofos iluministas recorrer à liberdade, a ideia de liberdade, né? E pregava que a liberdade em relação ao quê? Então, assim, o direito de cada pessoa ser livre para expressar aquilo que quisesse, livre de pensamento, né? Suas posições políticas, sem ser repreendido pela igreja. A igreja não era mais dona absoluta da verdade, as pessoas podiam ser aquilo que elas quisessem ser, né?
ficou meio ruim aqui, aquele sol lá não está indo embora, né? Então, o iluminismo veio também para contrapor essa questão da ditadura das opiniões, né? Você pode ter sua opinião, pode ser livre para pensar e ser aquilo que você quiser, né? Livre do direito divino. Então, na época, Deus era maldoso. Se você discordava da igreja, Deus te castigava. Isso o iluminismo veio derrubar, né? E número 4 era a questão do trecho da independência dos Estados Unidos, né? Que é quais são os direitos inalienáveis do homem segundo esse documento: a vida, a liberdade e a busca da felicidade, os direitos, né? E quem era responsável por assegurá-los, esses direitos, né? O governo era o responsável por assegurar esses direitos. Então, justamente, o iluminismo trouxe isso, que o governo interferisse, né, no Estado, na economia, para que as pessoas conseguissem ser livres e ter suas opiniões, né? Ok? Rapidamente, para que nosso vídeo não discorra mais do que 15 minutos, né? Já está no 11. Então vamos lá. A segunda atividade da segunda semana foi um texto sobre o iluminismo. O professor deu uma resumida no texto para vocês, e vocês tinham que responder as questões. Deu uma definição de iluminismo, quem eram e quem defendia os pensamentos iluministas, né? Os filósofos, né? Montesquieu, Voltaire. Aqui no livro tem, vocês podem dar uma olhada lá, é bem explicado ali, né? Aqui na página 46, Rousseau, Montesquieu, John Locke, né? Os filósofos da luz que trouxeram o iluminismo, né? Que o iluminismo defendia? A liberdade de expressão, a liberdade do ser humano, né? Rompendo com as velhas práticas de exploração, de absolutismo, né? Só o rei era absoluto, a igreja é absoluta, ninguém podia discordar. Não, aqui pode, né? O iluminismo atendia aos interesses de que classe social? Principalmente dos mais pobres, dos trabalhadores, né? Dos mais explorados. Então todo mundo tinha o direito de ser defendido, né? O que foram as chamadas revoluções liberais, né? De exemplos. Então, lá conforme o texto, as revoluções que era o liberal, né, a liberdade de expressão em combate ao absolutismo, né? Isso a sociedade começou a se revoltar contra. Eles viram que podiam ser livres, podiam ser aquilo que eles quisessem ser, eles podiam trabalhar, eles podiam falar o que eles quisessem, o que eles pensassem, claro, dentro de um certo limite de respeito, né? Eles podiam ser gente, né? Isso o iluminismo trouxe. Por isso o nome, iluminismo. Ele trouxe a luz, tirou a Idade Média da Idade das Trevas, que eram chamados assim também, ok? Então, pessoal, mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, chame o professor no particular. O professor pode dar uma explicadinha também de novo, tá? Semana que vem a gente volta com algumas atividades. Vamos ver se a gente continua no iluminismo ou se a gente vai para a Revolução Francesa. Eu acredito que sim, né? De repente damos mais uma pinceladinha na questão da independência dos Estados Unidos, né? De repente tem algum filme que sugerir para vocês assistirem. A Revolução Francesa também tem filmes sobre isso, tá? Então a gente vai trabalhando assim, ok? No mais, tranquilo, tudo certo, tudo beleza. Tenha um bom final de semana. E semana que vem a gente retorna com mais um vídeo, com mais atividades, tá bom? O professor quer que fique dentro dos 15 minutos o vídeo. Já estamos com 14 minutos e meio. Então, se tiver alguma dúvida, vem no livro, chame o professor no particular e a gente resolve, tá bom? Tudo de bom, um bom fim de semana e até depois. Tchau, tchau.